também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Continuando, né? Quem está acompanhando comigo nas quartas-feiras tem visto, estudado, né, que antes da vinda de Cristo haverá uma grande apostasia, uma grande rebelião. Então, nessa apostasia, né, haveria a falta da fé, como também a perseguição dos crentes, a perseguição da igreja, bem como o surgimento do iníquo, do homem da iniquidade, do anticristo que vai querer, assumir o lugar que é de Cristo, vai querer receber a honra que é de Deus. A Bruna voltou. Então, nós temos que estar preparados para esses dias, tá certo? Vamos orar, então? Eterno Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar a vida, Deus, dos nossos irmãos na presença do Senhor, nas Tuas mãos. Peço a Deus pela Igreja do Senhor, aqui em Carmo do Paranaíba e espalhado pela face da terra, tanto pela igreja perseguida, quanto pela igreja sofredora, atribulada, Deus. Nesses dias, ó Deus, de pandemia, já 1 ano, meu Pai, 1 ano de pandemia, mais de 260 mil mortes só no nosso país. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Restaura a nossa nação, traz cura. Ó Deus, cuida daqueles irmãos e irmãs e amigos que estão enfermos, acamados por doenças diversas, mas nesses dias especialmente acometidos do Covid. Ó Deus, quantos irmãos enlutados que perderam seus amigos, seus parentes, visita-os com consolo, com graça. Ó Deus, quantos irmãos desempregados por causa dessa crise gerada. Abra as portas de trabalho, Senhor, para os nossos irmãos. Deus querido, em nome de Jesus, que não falte a renda, que não falte, ó Deus,
o necessário, o alimento e aquilo que é necessário para a vida comum dos teus servos. Abra as portas de trabalho, meu Deus. Abençoa, meu Pai querido, os nossos irmãos que nesses últimos dias fizeram aniversário, ó Deus, a Priscila, a Lídia e outros tantos irmãos que aniversariaram nesses dias, ó Deus. Sustenta-os, ó Deus. Ó Deus, abençoe as famílias da nossa igreja, sustenta o teu povo com cura, com refrigério, com renovo. Ó Deus, e que ninguém venha se desviar, se afastando da fé, se esfriando no amor, ó Deus, perdendo a esperança. Não, meu Deus, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro confiante, ó Deus, no teu amor, no teu cuidado, em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero ler aqui um salmo primeiro. Salmo, aliás, não é, eu tenho às vezes mania de falar um salmo, os textos de Isaías, né, porque são poéticos, né, são textos em forma de poesia, textos proféticos em forma de poesia. Mas eu queria ler, antes de lermos o texto que a gente vai acompanhar hoje, que é Gênesis 11, eu queria que a gente lesse Isaías 49. Ok? Cleonice, Sandra, Priscila, Fábio, Daniel. Diz assim: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Guarda essa expressão. O salmista está fazendo aqui uma profecia a respeito de Jesus Cristo, que haveria de salvar a nação de Israel e os gentios, ok? Então, Jesus foi chamado desde o seu nascimento, desde o ventre da mãe, e diz aqui que foi feito menção do seu nome, ok, Helenita? Isaías 49, 2. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: De balde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi, e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei, e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra, e lhe repartires as heranças assoladas. Amém. Queridos, o profeta só pode estar se referindo a Jesus. Donizete, Marta, o profeta Isaías, no capítulo 49, então aqui em Isaías 49, o profeta está se referindo não à nação de Israel, mas a Jesus, o servo de Deus, que haveria de reunir sob o seu reinado todas as nações da terra. Por isso que lá em Apocalipse, João tem a visão de povos de toda língua, tribo, nação, louvando e adorando a Deus. Então, esse Redentor, o Santo de Israel, é o servo que restauraria as tribos de Jacó e
tornaria a trazer os remanescentes de Israel, mas veja bem, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Amém? Então Jesus é este que cumpre a profecia de Isaías 49. Com base nisso, nós vamos ler o texto base para a nossa meditação dessa manhã. Gênesis 11. Para quem tem acompanhado os nossos estudos de escola dominical e cultos vespertinos, nós temos feito um estudo sequencial, expositivo, do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Irmãos, cada vez que eu leio o livro de Gênesis e que estudo para trazer para os irmãos o compartilhamento, a entrega da mensagem, mais eu reconheço a importância de Gênesis para a história da salvação, para o entendimento da história da salvação, para a compreensão do restante das Escrituras e até mesmo a compreensão da vinda de Cristo, dos Evangelhos e das cartas paulinas, das demais cartas e do livro do Apocalipse. É como se não tivesse como compreendermos o restante da Escritura se nós não entendermos Gênesis, tá bom? Então, Gênesis 11. Daniel, você que tem Bíblia aí, acompanha comigo. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Preste atenção nesses termos, são todos importantes, né? Então, olha só, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Marta, vamos ficar por aqui hoje, né? E vamos orar. A gente sempre ora, né? Para Deus nos iluminar. E vocês vão ter paciência, que o sinal vai melhorar. Hoje ainda vai ter essas instabilidades, mas nós estamos trabalhando para melhorar o sinal da Igreja Alvorada, tá bom? Se Deus quiser, nós vamos, a partir dessa semana, já caminhar para isso. Agora, de modo geral, a internet sempre está caindo, né? É muito difícil, até mesmo as grandes aglomerações, os grandes conglomerados de mídia sofrem com isso, né? E ainda mais a gente. Mas há como melhorar e nós já vamos, durante essa semana, trabalhar para isso. Inclusive, você vai perceber hoje que o nosso tempo aqui vai ser mais curto, para facilitar, né, para quem tem um celular que não é de última geração, como o meu, para facilitar para quem tem dificuldade, né, de acessibilidade ao Wi-Fi, né, etc. Ok? Mas vamos lá. Caroline Eire chegou com a gente. Caroline, Gênesis, capítulo 11, tá bom? Torre de Babel. Já ouviu falar da Torre de Babel? Gente, vamos comentar então aqui. Quem tem me acompanhado tem visto que nós temos trabalhado a questão da semente da mulher em conflito com a semente da serpente. Desde quando Deus prometeu
o primeiro evangelho, lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Desde aquele proto-evangelho, né, a promessa de um Salvador, sempre houve e haverá na história da humanidade a guerra entre o bem e o mal, a guerra entre os que são de Deus e os que não são de Deus. O conflito entre o estabelecimento do reino de Deus na terra e o estabelecimento do reino parasita do anticristo. Então, aqui na história da Torre de Babel, Enilda, é a mesma coisa. Então, em Gênesis capítulo 11, Enilda, você está almoçando aí na sua mãe, né? Carne de cordeiro, de carneiro. O Luiz aqui da minha região falou que é igual borracha. Eu não concordo com ele, não. Eu estou doido para ir aí e comer essa carne de carneiro, tá bom? Pessoal que chegou agora, então, Gênesis 11, vamos lá? Eu quero fazer essa leitura e essa explanação de forma, então, expositiva. Preste atenção. O que acontece de grave aqui nessa história da Torre de Babel? Essa história registra novamente os intentos da semente da serpente de querer se opor a Deus. Nós temos aqui na história da Torre de Babel a afronta do homem contra Deus, a rebelião do homem contra o reino de Deus. Então, o ser humano, novamente aqui, se rebelando contra Deus e tentando criar a sua própria religião, a sua própria forma de adoração. É isso que está aqui em Gênesis, capítulo 11, na história da Torre de Babel. O que há aqui na Torre de Babel, na história? O homem querendo, de forma egoísta, egocêntrica, o homem de forma arrogante e orgulhosa, se tornar independente de Deus, autossuficiente. E mais, eles tentam criar uma religião e uma sociedade sem Deus, sem o Deus revelado na Bíblia, sem o Deus de Noé, né? Sem o Deus criador. Eles agora querem criar por si mesmos o modo de religião, o modo de se conectarem aos céus, de se ligarem aos deuses. Então nós vamos ver isso aqui agora. Vamos lá. Ora, versículo 1 de Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então havia só uma linguagem, só uma língua. Então não havia os diversos idiomas que existem hoje. A história de Babel é a história de como surgiram as diversas línguas pela face da terra. E a gente vai ver aqui que não foi um desenvolvimento natural da linguagem, né? As pessoas espalhadas começaram a grunhir e a criar um vernáculo, né? Um vocabulário, e assim surgiu as línguas. Não, foi Deus que deu as línguas aos povos, na confusão aqui de Babel. Deus deu como um dom. Então Deus aqui em Babel deu uma língua diferente para cada uma dessas famílias. Há quem diga que foram cerca de 70 línguas que Deus deu aqui na Torre de Babel, cerca de 70 idiomas. E aí surgiram, né, o hebraico, o aramaico, né, e outros idiomas que já deixaram de existir, que já morreram, né? Quem sabe algum que chegou até nós hoje, como de repente aí o chinês, né? O inglês, o próprio inglês, etc. Né? Bem, então havia, olha só, presta atenção nisso, apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, versículo 2, vocês estão acompanhando comigo? Está dando aí, dona Enitinha, Polaca,
Caroline, Fábio, Daniel. Tá dando para acompanhar aí comigo? Carlos Fernandes, né? Ok, deixa eu ver quem é que está aqui mais aqui. Então, olha o versículo 2, preste atenção. Aconteceu ou sucedeu que, partindo eles do Oriente, partindo esse povo pós-Noé, a linhagem de Noé, partindo eles do Oriente. Dizem que a melhor tradução aqui seria partindo eles para o Oriente, em direção ao Oriente, em direção onde seria a Babilônia, né? O Iraque hoje. Lembra que quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim? Então, eles foram expulsos do jardim. Rubens, Basílio. Depois que eles foram expulsos do jardim, continuando lá a descendência, né, de Adão e Eva, diz que a descendência de Caim partiu para mais ao norte, né, para mais ao oriente do Éden. E agora aqui diz assim, que partindo eles para o oriente, ou seja, o que isso quer dizer? Olha que expressão interessante, que o Éden está aqui e eles partiram para o Oriente. A ideia é, eles se afastaram de Deus. Toda vez que você vê essa expressão, principalmente aqui em Gênesis, partindo para o Oriente, é partindo para longe de Deus, se afastando de Deus. Então, o que nós temos aqui é uma humanidade se afastando de Deus. Então, partindo para o Oriente é afastando-se do Éden, afastando-se dos propósitos de Deus, para longe de Deus. Então, partindo eles para o Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Então, como eu disse, é a região entre o Tigre e o Eufrates, né, na Mesopotâmia. E ali eles deram com uma planície e habitaram ali. Então, esse povo saiu de perto do Éden, de onde era o Éden, foram se afastando cada vez mais de Deus, essa é a expressão do Oriente ou para o Oriente, e eles se ajuntaram naquela planície, um lugar bom, né, para morar ali, e habitaram ali. Agora veja os planos deles. E disseram uns aos outros. É outra expressão importantíssima. Eles tinham uma só linguagem, então era fácil de comunicar. E disseram uns aos outros. Veja que não é só o projeto de uma pessoa o que vai acontecer, a criação da cidade de Babilônia e a Torre de Babel. É um acordo diabólico que encontrou ressonância em toda a população. O que eles passariam a fazer era um acordo secular, mundano, e que tinha a anuência de todo mundo. Então, diz aqui novamente, versículo 3: E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Qual é o plano da humanidade? Aqui em Gênesis 11. Eles traçaram uma arquitetura, um plano tecnológico de fazer tijolos e queimá-los bem. Qual era o modelo que se era utilizado até então para as construções? O uso de pedras. Mas veja que a tecnologia se desenvolve e agora eles queimam tijolos e ainda fala assim, queimemos bem, né? Bem feitos esses tijolos, duradouros. E esses tijolos serviam de pedra e o betume de argamassa, né? O piche de argamassa. Então veja que há um desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico por si mesmo não é mal, pelo contrário, é bom se for para a glória de Deus. Nós temos visto aí nesses dias o homem enviando robôs até o planeta Marte para explorar Marte. Enviaram naves até
Plutão, o último planeta do sistema solar, para fotografá-lo, e depois de fotografá-lo ele continua a viagem pelo espaço sideral afora. Isso tudo é a inteligência do homem. E Deus não é contra isso, Deus não proíbe isso, mas Deus é contra os intentos malignos do coração do homem. O que o homem planeja com isso? O que o homem quer com isso? É independência de Deus? Então é pecado e é errado. É tornar o seu nome célebre, famoso, e em vez de dar glória a Deus, então isso é pecado e é errado. E aí o que vai acontecer nessa história? Então, o que mais que acontece aqui? A humanidade se junta, a humanidade planeja conjuntamente um plano ardil, e eles entram em um acordo, porque eles têm uma só linguagem, todo mundo entende o que estão falando, há uma unidade para o mal, há uma unidade para a perversidade. Diz aqui assim, versículo 4, disseram, vinde, veja que é a segunda vez que eles usam o plural, nós, o plural vinde, mostrando que esse plano maligno não era simplesmente a ideologia de um homem, mas é a ideologia de uma comunidade, ainda que liderada, daqui a pouco a gente vai ver, por um homem. Mas é uma ideologia maligna que tem o acordo de toda a sociedade, de toda a humanidade. Versículo 4 de Gênesis 11, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, qual é o plano diabólico aqui? Veja que aqui em Gênesis, capítulo 11, nós estamos lendo a narração da história da rebelião do homem contra Deus. Novamente, a semente da serpente em oposição à semente da mulher, em oposição a Deus, eles planejam, eles arquitetam uma rebelião para impedir o estabelecimento do reino de Deus na terra, e impedir o estabelecimento do reino de Deus na terra, e para se opor a Deus, aos planos de Deus, à vontade de Deus. Vocês lembram qual era o plano e a vontade de Deus quando ele criou o homem? Sede fecundos e multiplicai a terra. Então, o plano de Deus é para que a terra fosse ocupada, para que o homem se espalhasse por todas as partes, pela face da terra, e ocupasse e dominasse a terra. Mas agora qual é o plano dessa sociedade diabólica anti-Deus, que se opõe a Deus? O plano dela é ajuntar-se num só lugar. Então a rebeldia, a rebelião. Deus disse, espalhem-se. O homem diz, ajuntemo-nos. Vamos fazer o contrário do que Deus diz. Isso é rebelião contra Deus. Será que existe isso ainda hoje? Pessoas que se rebelam contra Deus, dizendo, Deus está falando para fazer tal coisa, mas nós não vamos obedecer e vamos fazer outra coisa. Bem, isso acontece, e aconteceu aqui na Torre de Babel. Que mais? O nome de Deus é que deveria ser adorado. Lembra de Enos, quando diz que ele passa a invocar o nome do Senhor? Agora aqui, qual é o nome que eles desejam tornar célebre? O nome deles, o nome do homem. Gente, o que é o homem? Rapidamente eles esqueceram a história da destruição do mundo com o dilúvio. Rapidamente eles se esqueceram de Deus e decidiram se rebelar contra Deus. Veja como o homem é duro de coração. Então disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Além de não ser espalhados por toda a terra,
diz aqui que eles vão, ou eles decidem edificar uma cidade. Eles decidem edificar uma cidade. Qual é o problema neles edificarem essa cidade? Como Caim, né, que edificou também uma cidade. Qual era o problema? O que está implícito na edificação de uma cidade aqui e que era contra o plano de Deus? Não que Deus seja contra a cidade, mas no contexto aqui. É porque criar uma cidade era criar uma proteção vinda de si próprio. Era rebelando-se contra Deus e contra a providência de Deus, o homem criar o próprio meio de salvação, o homem criar o próprio meio de segurança, porque fazendo uma cidade, eles estariam, em tese, seguros. A gente lembra do Salmo, né? Que adianta o homem construir, né, edificar, se Deus não for o construtor. A gente tem essa ideia no Salmo 127. O que adianta a gente planejar se Deus não estiver no comando, né? E Deus não estava no comando da construção dessa cidade aqui descrita em Gênesis 11. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que Gênesis 11 mostra, Enilda e Rubens, é que a humanidade de Babel, a humanidade aqui descrita em rebelião contra Deus, elas querem independência de Deus. É como se novamente o diabo soprasse no ouvido deles e plantasse no coração deles que eles eram autossuficientes, que eles não precisavam do Deus de Noé, que eles não precisavam do Deus Criador. Então eles edificam para si uma cidade, criando uma falsa segurança. Que mais? Eles decidem criar uma torre, e uma torre muito alta, cujo topo chegue até os céus. Que torre é essa? Os arqueólogos dizem que é um zigurate. O que é um zigurate? É como uma pirâmide. Uma torre em forma de pirâmide, com escadarias, com degraus, e ela esse buraco vai ficando cada vez mais alto à medida que ele é construído. E qual é a intenção de quem constrói uma torre, um zigurate, numa sociedade anti-Deus, digamos, se fosse hoje anticristã? A ideia é de adorar outros deuses. Então essa sociedade, ela era idólatra. Por quê? Porque ela cria um zigurate, uma torre, né, a Torre de Babel, porque ela quer criar aqui uma ponte para ligar aqui o homem até os deuses criados como fruto da imaginação do homem. Então, ela quer criar uma ponte entre o homem e Deus, mas sem Deus, criada pelo próprio homem. É o homem querendo chegar até Deus pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria tecnologia, pelo seu próprio conhecimento ou ciência. E isso é uma afronta a Deus, porque o homem em seu estado, o homem por causa do seu pecado, não pode chegar-se a Deus por si mesmo. O homem precisa de um intermediário, de um mediador. Na verdade, o homem precisa da graça de Deus, da intervenção de Deus. O homem, para chegar até Deus, precisa que primeiro Deus se achegue até ele e o salve, e o assista, e se compadeça dele. Mas o que a gente vê aqui em Babel, em Gênesis 11? Diz que, nesse intento maligno, o homem edificou uma torre, então um zigurate, cujo topo chegasse até os céus. Então eles, na religião criada aqui, nessa sociedade, uma religião de rebelião contra Deus, uma religião autossuficiente,
desconectada com Deus, idólatra, eles criam um templo, eles criam um lugar onde eles invocariam os seus deuses e eles se comunicariam com os seus deuses, mas não o Deus da Bíblia, não o Deus da revelação. É o Deus criado segundo a imaginação deles, a imaginação dos homens. E a gente vê isso na motivação deles. Qual é a motivação deles? Tornar célebre o nome deles. Então veja que a motivação para a construção desse zigurate era uma motivação maligna, egoísta, orgulhosa. Ok? A irmã está perguntando aqui, né? De fato, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que o líder dessa humanidade caída, o líder dessa humanidade aqui que se ajunta para se rebelar contra Deus é Nimrod. Mas eu comi aqui, leio o versículo 5. Então desceu o Senhor, olha a expressão que interessante. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Ué, mas essa torre não era alta o bastante? Não era alta o suficiente? Ela não chegava até os céus, o seu topo? Não. Deus está acima de qualquer arranha-céus. Deus está acima porque Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Deus não se limita, né, a esse mundo. Pelo contrário, o profeta Isaías diz que Deus está assentado sobre a redondeza da terra. A terra é o estrado dos seus pés. Então aqui, na verdade, há uma linguagem satírica, uma sátira. Há um menosprezo a essa construção gigantesca, a esse intento tecnológico maligno, com a intenção maligna. Há um desprezo, um menosprezo da linguagem bíblica a essa construção, quando diz que Deus desceu para ver a torre. Então, se Deus desceu para ver essa torre, ela era alta, mas aos olhos dos homens, não aos olhos de Deus. Qualquer intento do homem, por mais poderoso, por mais extraordinário que seja, é pequeno. Então a gente vê, como eu disse, a gente vê o homem indo à lua. É fantástico isso aí. Mas aos olhos de Deus isso não é nada, isso é pequeno, né? Deus está acima de todo o universo. Ok? Então olha aqui. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Lembra que, os filhos dos homens, os filhos decaídos, os filhos rebeldes, né? Ele desceu para ver essa trama ardilosa, essa trama rebelde da humanidade contra Deus. Então desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um. Deus faz essa constatação mesmo. O povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Veja que Deus desce, vê aquela obra, né, aquela construção, aquela obra arquitetônica, aquela obra tecnológica do conhecimento e da sabedoria dos homens, aquela cidade terrena, aquela torre altíssima, cujo propósito não era a adoração ao Deus Criador, mas era a adoração aos deuses, frutos da imaginação do homem. Ele desce e ele vê, né, que o intento era maligno, porque assim, agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Ou seja, o que eles intentam fazer é maligno, e Deus pensa: é hora de acabar com isso. Eu vou acabar com isso antes que eles cheguem a um grau ainda pior, a um grau de malignidade ainda pior, antes que eles usem esses instrumentos para os intentos malignos deles. Eu vou acabar com isso agora, antes que isso ganhe asas, né? Antes que isso alcance um estágio que não possa ser mais revertido. Então ele diz, versículo 7, 20, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Vocês lembram outro lugar em que Deus fala, vinde, desçamos? Quando Deus fala,
em destruir o mundo pré-diluviano, também é mais ou menos assim, né? Deus vem ver a maldade do homem e por isso decide destruir o mundo pré-diluviano, né? O mundo pré-noético, ou da época de Noé. Outra vez que a gente vê essa expressão vinde é quando Deus criou o homem. Vinde, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então eu entendo que aqui no versículo 7, Deus não está falando vinde com os anjos. É interessante que Deus está fazendo aqui agora novamente um contraponto ao que os homens tramaram antes. Lembra que lá no versículo 3 os homens falam assim: vinde, façamos tijolos. No versículo 4 os homens dizem: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre. E agora Deus fala entre ele mesmo, Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles dizem: vinde. Deus entra em acordo, em conversa com ele próprio, num relacionamento com ele próprio. Eu não entendo que ele está falando aqui com os anjos. Há muitos intérpretes que dizem que no versículo 7 Deus está falando com os anjos. Mas eu entendo que ele está falando consigo próprio, porque ele é uma trindade. Então ele diz no versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Agora vamos ver quem tem poder. O nós da humanidade, a sociedade humana, ou o nós da divindade, a sociedade divina. Quem é que tem a última palavra? Quem é que tem poder? Então, versículo 7 de Gênesis 11 diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então Deus desceu e Deus veio e Deus confundiu a linguagem dos povos. E em vez de Babel ser agora a porta dos céus, como os antigos assim entendiam o significado dessa palavra, Babel, Deus muda o sentido para confusão. E em vez deles terem um nome célebre, famoso, agora eles teriam um nome chamado confusão. E em vez de Babel ser a terra da porta dos céus, ali agora é um lugar de menosprezo, pois foi aonde a terra foi dispersa, foi dividida. Por isso, um desses patriarcas antigos se chamar Peleg, né, quando a terra foi dividida. E chamou-lhe isso o nome de Babel, porque confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Então Babel, um jogo de palavras que em hebraico significa um blá blá blá, uma confusão de línguas. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Eles não queriam obedecer a Deus, mas agora foram obrigados a obedecer a Deus. Eles foram dispersos. Na mitologia ou na crença babilônica, eles acreditavam que quem construiu a cidade de Babilônia foram os deuses babilônicos. E aqui, em Gênesis 11, o autor diz que não, que Babilônia é simplesmente um projeto terreno, foram os filhos dos homens que construíram. E não foi com pedra, foi com tijolo e argamassa. Um projeto arquitetônico grandioso, mas falível. E eles tiveram que parar de construir a cidade, de parar de construir a torre, porque eles foram dispersos, como era o plano original de Deus, que eles se dispersassem e ocupassem a terra. Mas eles rebeldemente queriam o quê? Fazer o contrário, se ajuntar num só lugar e se rebelarem contra Deus, e tornarem célebre o nome deles e não de Deus, ou seja, adorarem a si mesmos. O homem é que seria objeto de culto ou aquilo que fosse fruto da imaginação deles e não Deus, o Criador. Então isso é grande rebelião contra Deus. Por isso Deus desceu e Deus julgou, Deus puniu e Deus confundiu as línguas. A linguagem era uma só, mas agora o que há? Um blá blá blá, uma confusão de línguas. E por não
não se entenderem, eles vão ter que se dispersar e reunir em grupos que pudessem entender a sua própria linguagem. Isso foi um juízo de Deus, uma punição de Deus. A toda a alta confiança do homem, a toda a autossuficiência do ser humano, a toda a rebelião do homem contra Deus, a toda a tentativa do homem de criar uma religião satânica, uma religião diabólica, uma religião que é anticristã. E é interessante que, para a gente entender Apocalipse 16 e 17, a história da Torre de Babel é muito importante, porque lá em Apocalipse 16 e 17, nós vemos que há o ressurgimento da Babilônia, o ressurgimento de um reino terreno anticristão, onde eles novamente vão tentar se reunir sobre o governo de um só homem, e tentar criar uma só linguagem para se oporem a Deus. É o que muitos chamam, né, de um governo único, de um governo que se rebela contra Deus, que tenta juntar as nações para se opor contra Deus e contra o povo de Deus. Mas a gente já sabe que isso não pode ir adiante. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus, contra a igreja de Cristo. Todo intento dos homens malignos serão derrotados. E toda vez que a tecnologia, que a engenhosidade do homem é utilizada para se opor a Deus, isso desagrada tremendamente a Deus, e Deus vai frustrar esses planos dos homens. Deus vai frustrar os planos daqueles que usam a sabedoria humana para se opor a Deus e se rebelar contra Deus. E por trás de todo intento humano que usa a tecnologia humana para se rebelar contra Deus está o diabo, está Satanás. Bem, eu gostaria de voltar apenas aqui ao texto de Gênesis 11, né, para lembrar que essa história de Babel, para lembrar que ela é novamente revista em Apocalipse 16 e 17, naquele governo do anticristo antes da volta do Senhor Jesus, um governo em que haverá uma religião rebelde, uma religião falsa que se oporá a Deus e a tudo que é de Deus, e haverá um líder, ainda que seja uma humanidade que se associará contra Deus, haverá de fato um líder. E como a Adriana, alguém aí citou, olha o que diz Gênesis 10. Gênesis 10, versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Então, essa humanidade lá de Babel, rebelde, essa humanidade que se ajuntou num só lugar em rebelião contra a ordem de Deus de se espalharem, essa humanidade que afrontou a Deus, criando essa humanidade que afrontou a Deus, criando uma cidade para gerar uma falsa segurança, para mostrar que eles não dependiam da segurança em Deus, que eles a si mesmos bastavam, né? Criando aquela cidade para gerar essa segurança. Essa humanidade que gerou ou que criou essa torre para tornar célebre o nome deles e ao mesmo tempo para estar em conexão com seus falsos deuses, essa humanidade rebelde tinha um líder chamado Nimrod, o rebelde. E esse Nimrod era poderoso na terra. Ele era uma manifestação antiteocrática. O que se dirá lá em Apocalipse ou nos escritos de João, um anticristo. Ele se colocará como o governante rebelde
que se opõe aos representantes de Deus na terra. Ele, em vez de ser um representante de Deus, ele é o rebelde contra Deus. E ele vai liderar aqui a humanidade babilônica, a humanidade de Babel, antevendo a humanidade da época do exílio babilônico, antevendo a humanidade cananeia, que também tem as suas cidades fortificadas quando Israel toma Canaã, e antevendo o governo do anticristo, conforme revelado lá em Apocalipse. Esse Nimrod, olha só, poderoso caçador. Eu ouvi nos estudos de Apocalipse uma expressão dizendo que caçador aqui não é simplesmente caçar animais, mas é caçar homens, perseguir homens. Então esse Nimrod foi um dos primeiros escravizadores, escravagistas, um dos primeiros a tomar seres humanos e escravizá-los, quem sabe para a construção da Torre de Babel e da cidade da Babilônia. Este homem, diz aqui, que foi no princípio do seu reinado que ele constrói Babel. Então ele é um antítipo, ou um tipo de Satanás. Queridos, mas Deus não deixa barato as rebeliões que se levantam contra ele. Sempre vai haver rebelião contra Deus. Nos últimos dias, antes da volta de Cristo, uma rebelião global. E para isso, o anticristo está agindo, já está agindo. Mas ele vai se manifestar de uma forma tão visível que todos saberão que ele é o anticristo. E ele também vai tentar formar um reino para ele, um governo para ele, que se oporá a tudo que é de Deus. E ele vai enganar muitas pessoas, conduzindo-as à rebelião contra Deus, a uma grande apostasia, e ele vai tentar ocupar o lugar que é de Deus. Por isso que em Apocalipse, esse reino secular, esse reino mundano é chamado de Grande Babilônia. Esse mundo sem Deus e que se opõe a Deus é chamado de Grande Babilônia. Mas Jesus, na sua vinda, destruirá a Grande Babilônia. Assim como Deus desceu e confundiu a linguagem dos povos e os impediu de continuarem os seus intentos malignos, Jesus Cristo virá e destruirá a Grande Babilônia, que significa os reinos deste mundo, que se opõem a Deus, que se rebelam contra Deus e que usam toda a sabedoria e o conhecimento e a tecnologia humana para se rebelar contra Deus, para se colocar no lugar de Deus. Ok? Que Deus assim nos abençoe nessa meditação da palavra, nesse estudo da palavra, e possamos, em vez de fazer como Nimrod, em vez de fazer como os habitantes que criaram a Babilônia e a Torre de Babel, tomados de orgulho, de vaidade e de oposição a Deus, possamos humildemente adorar a Deus apenas, possamos servir a Deus apenas, possamos tornar célebre e glorioso apenas o nome de Deus, e não o nosso nome. Porque o único que deve ser adorado é Deus. E Deus disse que daria para Jesus o nome que está acima de todo nome. Então, o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Não é Nimrod, não é os deuses da Babilônia, não são os deuses romanos, não são os deuses criados pela imaginação da mente dos homens, mas há só um Deus que deve ser adorado. Os homens não devem receber adoração de outros homens. Infelizmente, há muitos apóstolos e apóstolas, bispos e bispas, que aceitam a adoração de homens. Mas isso é grande pecado, é rebelião contra Deus. Só um pode ser adorado, Deus, o Eterno, o Criador. Não use o seu conhecimento para se rebelar contra Deus.
Não use a ciência para se rebelar, o conhecimento tecnológico para se rebelar. Use para a glória de Deus, porque quando usado para a glória de Deus, Deus se alegra. Mas quando usado para desafiar Deus, Deus exerce a sua justiça e o seu juízo. Que Deus assim tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, oramos agradecidos pela Tua palavra. Agradecidos, ó Deus, porque o Senhor dotou o homem de sabedoria, de inteligência. Agradecidos, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso e compassivo para conosco. Ó Deus, por isso eu te peço, não permita que o nosso coração seja mau como o da época da Babel. Ó Deus, não permita que venhamos a ser rebeldes contra o Senhor. Que possamos obedecer o Senhor, fazer a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Deus, que não sejamos tomados pela arrogância, pela vaidade, por causa dos projetos, da engenhosidade humana, mas que sejamos humildes e usemos tudo para a glória e para o louvor do Senhor. Ó Pai, que não venhamos a adorar deuses conforme a imaginação do homem, nem adorar a nós mesmos, nem adorar o nosso semelhante, mas que possamos adorar somente o Senhor. Deus, muito obrigado porque em Jesus Cristo o Senhor reúne novamente a humanidade. Obrigado porque em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, o poder visto lá no Pentecostes, nós podemos novamente entender o que o Senhor, ó Deus, deseja para nós. Assim como lá em Babel o Senhor confundiu a linguagem dos homens, lá no Pentecostes, todos podiam entender o que cada um falava na sua língua, porque eles falavam as glórias do Senhor, eles glorificavam o Senhor, mas em Babel eles queriam glorificar o próprio nome. Deus, obrigado, porque Jesus é o nome que está acima de todo nome. E é no nome dele que eu oro e que eu entrego a vida dos nossos